Eu tô tentando fazer um retorno de uma utopia, né, dentro da distopia, né, que seria se imaginar vivendo e não sobrevivendo, né, pensando nisso de uma forma coletiva, né, porque hoje em dia tudo é sobre escapismo, né, tudo é você escapar da sua situação individual, né, as pessoas apelam para uma ideia de que eu sou escolhido, aí Deus me escolheu, por isso que eu posso ser uma pessoa bilionária no meio de um mar de miséria, né. Você vê a quantidade de celebridades que compram carros de luxo extremamente fora da realidade de qualquer pessoa que não seja menos de 1% da população, né? Num país em que, se você ganha mais de, se eu não me engano, 5 mil reais, está entre os 10% menos pobres do Brasil, né? Ô Dom, mas fala uma coisa, o que é o último bom malandro? O malandro é o cara que não aceita se submeter ao que está posto ali do sistema, né? Então o malandro, geralmente, quem é a figura do malandro? O cara que vive sob condições adversas, ele não aceita isso, porque o malandro não é bandido, né? O malandro, tem um malandro trabalhador, tem um malandro que ocasionalmente praticou algum tipo de contravenção ou de bandidagem para poder conseguir se manter na vida, né? Como os sambistas faziam, né, cara? Mas hoje em dia, até na malandragem mais contraventora, vamos dizer assim, tem muito um modo de vida neoliberal, assim, que foi absorvido pelas pessoas, assim. Então, faço essa brincadeira aí como se fosse um dos últimos, né? E seu chapa de Fortal, Dom L, também conhecido como o último bom malandro. Quando eu tô escrevendo um disco e tal, pensando sobre o estado onde a gente tá através da música também. Então, se você pegar o que é o discurso hoje em dia, é só sobre uma vitória individual e é tipo assim, você só vai conseguir mesmo ser feliz se você ficar rico, tá ligado? Todo mundo tá falando disso nas letras, sobre tipo ficar rico, e aí as imagens são muito claras sobre isso, né? Que é marca de luxo, é carros de luxo, né? Tinha um bagulho no rap, cara, que não dava pra eu falar que tô de Nike se eu tivesse de Adidas, tá ligado? Era muito o pé da letra que a gente levava, era um bagulho louco. Hoje em dia os moleques falam, eu tô aqui no Porsche e tal, e o mano tá num Corsa, tá ligado? Aquele bagulho do fake it till you make it, né? Na época a gente não podia fazer isso não, a gente era cobrado na rua. Então é isso, você tá na miséria e daqui você vai pra um lugar de super ricos, né? Peça na cinta, pescoço, ouro, cifrão na minha mente, é um bagulho doido. Se a gente pega o próprio rap dos últimos 30 anos pra cá, o Jay-Z virou bilionário, o Kanye West virou bilionário. O finado Kanye. É louco, porque você tem uma música nesse disco que é para Kanye, Kendrick Kanye. Isso, finado Kanye West. É de onde eu vim, pra desenrolar aqui é mais que Tony, Scarface, é Fidel em Cuba. São dois caras, são extremos opostos do que seria dentro do rap mainstream, ideologicamente falando, né? Tipo, então o cara é um cara de extrema direita, né? Tipo assim, absurdamente agora, né? Tipo, de uma maneira que nunca nem se imaginou que seria possível. E o Kendrick é o extremo oposto do Ari, é o cara que chega no Super Bowl e faz um negócio ali que ele tá dizendo o máximo que ele pode dizer naquele espaço ali, né? Mas que dentro de uma visão mais global, eles dois agem de forma imperialista com o sul global também, né? Então, assim, porque a música americana é uma música que se impõe sobre as outras culturas do mundo e não escuta as outras culturas do mundo, né? Eu acho que vários caras do rap, por exemplo, começaram a também fazer esse caminho quando eles viram também que eles não são porra nenhuma lá nos Estados Unidos, por exemplo, entendeu? Você pode ser gigante no Brasil, sinistramente gigante, entendeu? E os caras vêm pra cá, todo mundo fica fazendo um maior cortejo, assim, pô, vou te levar na quebrada, e leva os caras na favela, leva os caras no rolê todo e tal, faz mó. E quando os caras chegam lá, eu não vejo reciprocidade nisso, nunca vi. Antigamente os sambistas, eles não tinham esse vislumbre de ficar ricos, porque o conflito racial social brasileiro era ainda mais impossível, né? Hoje em dia é um pouco mais bem feito, então você tira algumas pessoas ali da miséria para fazer de conta de que isso é possível para a maioria da população. Mas antigamente os caras faziam você invejar uma vida que, na verdade, era uma vida bem dura, né? Se eu for cansado na vida, morro cedo, amor. Meu peito é forte,
nele tenho acumulado tanta dor. Acho que tem um pouco esse paradoxo, assim, com o Sobrevivendo ao Inferno e tal, que é um disco que falava também um pouco disso. Essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui. Mas que ali nos anos 90, a gente estava ainda pensando que, pô, se a gente conseguir sobreviver, vai ser louco. A partir da nossa sobrevivência, a gente vai construir coisas interessantes pra gente. E meio que essa promessa não foi muito cumprida. A gente sobreviveu e pra viver pior ainda, entendeu? Eu nasci em Brasília com a minha família, tipo, tentando o emprego e depois voltando foi pra São Luís, depois foi pra Fortaleza. Então, aí meu pai separou da minha mãe e tal. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu decidi sair de casa mesmo, né? Porque era muito assim na minha família. Tipo, mano, você tá aqui pra estudar e ser alguém na vida e tal. E eu não tava conseguindo me ver nesse caminho aí. Então, eu já trampava vendendo CD pirata na rua, fazendo por conta própria, assim, né? Boa parte da coisa de conhecer os samples que eu conheço hoje foi 2 momentos da minha vida. E um deles foi vendendo CD pirata, né? Era Lula, né? A clássica, né? Quando a favela começou a ter CD player e DVD, né? Falaram, pô, tem uma ocupação ali que a gente tá fazendo uns barracos ali. Eu fui morar na ocupação de favela porque, né, pra mim era muito melhor do que ficar pagando aluguel e não ter condição de viver melhor, né? Então eu continuei vendendo meu CD, comprei uma motinha, uma Vespinha. E aí comecei a vender esse CD em Fortaleza inteira. CD e depois DVD, né? E foi aí que eu conheci vários samples que depois eu fui utilizar no Costa a Costa, né? Tipo o Evaldo Braga, que era a música que era dita popular, né? Eu não me recordo de ninguém ter pedido um disco do Milton Nascimento, por exemplo, naquela época, do Caetano Veloso, do Chico Buarque. A galera popular mesmo ali, pelo menos no Nordeste, era Evaldo Braga, Valdir Soriano. Os caras do Brega eram os caras que os coroa que tinham uma vendinha, gostavam e tal, e a molecada ouvia, né? E o que era música de jovem era outra coisa, era o rap, era o forró, né? E quando o rap foi chegando, essa molecada foi começando a ouvir Jorge Ben, por exemplo, de outra forma. Mesmo Jorge Ben era música de coroa. A Racionais falava de Jorge Ben, falava de Cassiano, aí eu, pô, comecei a ouvir Cassiano, Jorge Ben. E às vezes passava os moleque de favela e tal, assim, e tipo, pô, tá ouvindo essas músicas aí de coroa, de tiozão, que porra é essa e tal, essas músicas aí. E aí eu ia dizer pros caras, tipo, tá vacilando, tá viajando, isso é Racionais, isso é rap, pô, não saca não, aquela parada que o Brau fala, aquela parada que o Gog fala, que as pessoas às vezes pensam assim, pô, você tá se utilizando desse sample aí, pegando uma coisa que é clássica na música brasileira, todo mundo vai saber, tu já tá com meio caminho andado, às vezes não, irmão. Às vezes eu tô falando ali, a maioria do meu público não faz ideia do que seja. E por mais inevitável que pareça cruz, se livre disso, descarreguei o peso no blues e não é comigo. Teve muita coisa que aconteceu muito por acaso, né, mano? Tipo, tinha uns mano que roubava CD de carro, toca CD de carro, que chegaram pra mim com... Ah, mano, a gente tem esses CDs aqui, ó, a gente sabe que tu gosta dessas paradas aí, pega pra tu. Aí os caras vieram e me deixaram... Nas e o Merrick, Good Mob, Soul Food, um disco do Tupac. O cara que foi roubado aqui, ele tinha um gosto musical interessante. Nessa época eu conheci os moleques do movimento hip hop, né, em Fortal. Começaram a me educar sobre isso. Pô, tem esses sons aqui e tal, escuta isso, escuta aquilo. Eu já escrevia rimas, né, eu gostava de escrever assim, em folha de caderno, assim, tá ligado? Pra mim mesmo, pra desabafar e tal. Comprei um gravadorzinho pra fazer umas rimas e ouvir a minha própria voz, né? E naquele tempo, tipo, não tinha nem beats. Eu botava um disco, eu lembro de um disco da Xadê que tinha uma música instrumental, que era a última música, aí eu colocava lá e ficava gravando no gravadorzinho e tal, e testando minhas rimas, papos. E aí de vez em quando eu cantava umas rimas, tirando onda, os caras, pô, mano, você tem que gravar nesse disco aí, tá maluco, essas rimas são foda e tal. Quando você faz rap na quebrada, ainda mais nessa época, né? Você tinha que ter respeito de duas lideranças na quebrada, né? Que era a liderança comunitária e a liderança do crime, né? Então eu tava tanto colando ali numa rádio comunitária, acompanhando a discussão que tava rolando na comunidade, mas também você colava na esquina e trocava ideia com os donos da boca e tal, e os caras tipo, pô, você tem que fazer rap, mano, e tal. Quando você tava sem dinheiro, você podia chegar lá e dizer, pô, faz um adianto aí pra mim e tal, te pago depois aí, te pago em todo tempo, pá.
vou fazer meu corre aqui e tal. Era muito difícil pra mim arrumar um emprego e tal, de bater carteira, bater ponto e tal ali, e ficar e continuar fazendo música, né? Com dose de dré nos meus neurônios eu procuro ideias que expulsem meus demônios. E eu quero algo que venda tipo gasolina e não me tenha treta tipo cocaína. Eu cheguei aqui em São Paulo numa fase meio depressiva da minha vida, que hoje em dia eu consigo identificar, mas na hora eu não sabia. Hoje em dia é muito mais comum esse tipo de discussão, né? Principalmente nós que somos acostumados a levar chumbo grosso, né, mano? Tipo assim, toda hora tendo que lidar com condições adversas de vida e tal. E não, isso aí, mano, é só... Você é homem, aguenta, tá ligado? Mas eu fiz esse disco como se fosse um disco meio de despedida, né? Porque eu já tava desistindo da carreira da música quando eu fiz o Caro Vapor. E aí eu, vou atirar tudo que eu tenho aqui, vou botar tudo que eu tenho pra não dizer que eu tentei o máximo. Então, e aí eu vou me mudar pra São Paulo e tal, vendi todas as minhas coisas. Meio deprimido, mas querendo ainda viver no limite, viver o máximo, que é essa coisa que é difícil até de entender, né? Porque você acha que a depressão ela é só no momento que você não consegue se levantar da cama, né? Mas às vezes a depressão tá em você quando você tá, jogando tudo pro ar e gastando tudo que você tem pra aproveitar essa noite como se fosse a última também, tá ligado? E eu tava nessa. Mas aí quando eu cheguei foi muito louco, assim, porque eu vi que realmente o que eu tinha feito em música era relevante, que as pessoas tinham feito carreiras influenciadas pelo que eu tinha feito lá em Fortal, no Costa a Costa, né, cara? Essa onda de ser o rapper favorito do seu rapper favorito e tal. Veja bem, a gente era um grupo de rap de Fortaleza. As pessoas nem consideravam a possibilidade disso ser alguma coisa relevante no Brasil. Quero que elas mexam bem, tenho dom, filmo dom de floral, camiseta, na moral, taça na mesa, rei mata de viseira, filma as gatas na areia. A gente pensou que, a gente tem que chegar com o pé na porta com uma parada totalmente nossa, não pode falar uma gira de São Paulo, do Rio, a gente não quer, a gente quer falar do nosso jeito, do nosso sotaque, com a nossa influência, e fazer um bagulho brasileiro, com a nossa influência musical brasileira, sempre foi a nossa parada ali, entendeu? Que a gente tem o rap, que é o hip hop, que é uma música nos Estados Unidos que veio da contracultura, de ser feito pelos jamaicanos ali, pelos imigrantes, pelos pretos que estavam lá no gueto dos Estados Unidos sendo excluídos de acesso às coisas, então tiveram que inventar a picape, a parada de não ter instrumentos, então utilizar os samples. Então eu tentei usar o método, mas com outra batida, com outra sonoridade, com outras fontes. Então praticamente não tem batida gringa, norte-americana ou europeia no disco. As batidas elas são muitas vezes eletrônicas, muitas vezes tocadas, mas com coisas nossas, inventando como eles fizeram lá atrás com o funk, com o soul. Essa era a nossa busca, de fazer uma coisa totalmente inconfundível, original mesmo, assim. Tanto no discurso, como na forma, né? Porque é louco, eu aprendi isso recentemente. A gente hoje em dia, às vezes fica pensando que a forma e o discurso elas podem ser separadas, mas se você faz alguma coisa que é conservadora na forma, não tem discurso que você possa fazer que torne isso alguma coisa contestadora ou alguma coisa nesse sentido. Essa geração fez o hip hop sair de um lugar que era muito marginalizado, continua sendo marginalizado, mas para ocupar os espaços mais mainstream do Brasil, né? As pessoas tinham um preconceito muito bruto com o rap, né? Para a maioria dos espaços brasileiros, assim, era uma música de favelado ignorante, não era só de favelado, era um tipo de favelado, tá ligado? E, cara, tem uma morte da crítica de rap aí também e crítica de arte no Brasil, eu acho. Não tem, não tem hoje em dia. Se você faz um disco foda, pica, e outra pessoa faz um disco merda, e esses dois discos ficam aqui disputando, não tem algo que algum crítico possa dizer que vá favorecer aquele disco que é muito bom. Nada pode ser feito nesse sentido. Porque não tem mais essa relevância. Quando você chega num nível de hype, eu faço qualquer coisa, todo mundo abraça, o público abraça, não tem ninguém pra dizer, pra educar, tá ligado? Pra dizer, não, isso aqui é mais foda que isso aqui por causa disso. Que era o que os nossos antigos faziam no mundo real, né, cara? Quando eu comecei no rap ali,
te falei, era na comunidade e tal. E aí, pô, os moleques vinham falar, ó, isso aqui é melhor do que isso aqui por causa disso, disso, disso. Tinha um bagulho do rap ali, né, que os mais velhos ensinavam os mais novos e tal. Na militância política também era a mesma coisa. Hoje em dia a galera pega tudo de orelhada, de Twitter. Aí tipo assim, no Twitter todo mundo tem a mesma relevância. Vai um cara lá, entende pra caralho, faz uma thread, e tem outro cara que sabe porra nenhuma, fala um monte de merda e faz uma... Eles têm a mesma relevância no bagulho, o que mede é o like, tá ligado? A gente tá numa crise muito grande de o que é conhecimento, o que é informação, né? E aí é um momento bizarro mesmo, assim, nesse sentido. Então acho que muita gente se acomodou mesmo, porque viu, eu me esforço pra caralho pra fazer um bagulho e ninguém liga. Vou fazer de qualquer jeito, que é mais fácil, é muito mais rápido, né? Dá até mais dinheiro. E às vezes dá até mais dinheiro.